Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos esclarecer o que é que está por trás de um conceito qual, confesso, pelo menos aqui no Brasil, ainda não é o nome do qual você vai ouvir a respeito numa roda de bar, por exemplo. Vocês já ouviram falar sobre engenharia de sistemas? E, caso tenham ouvido, apostariam o seu salário do mês em uma definição correta? Creio que não, né? Mas não esquenta, nós vamos te ajudar a ganhar um trocado. Meu nome é Helder e depois de mim vocês vão ouvir a Juliana, seguida pelo Frederico e por fim o Tiago. Se tudo der certo, ao final dessa apresentação vocês vão estar devidamente situados. Quando nós quatro começamos a nos preparar para essa conversa, ainda tínhamos algumas dúvidas bem pertinentes e não conseguimos visualizar de fato o quão importante é essa profissão. E identificamos que um motivo muito forte para isso foi a falta de ilustrações práticas em relação ao que o engenheiro de sistemas poderia fazer tão bem que outros não conseguiriam. Quer dizer, teria alguma exclusividade? Para resolver esse problema, nós elaboramos umas perguntas bem estratégicas, partimos para as entrevistas, encontramos os pontos em comum nas respostas e decidimos começar a explicação passando por uma sequência invertida, começando por cargos profissionais que vocês provavelmente já conhecem e tentando fazer com que vocês se questionem e liguem os pontos junto com a gente. Bora lá! Vamos começar com o quiz. Serão 3 perguntas similares e vocês terão alguns segundos para responder cada uma. Não pensem demais não e marquem quantas acertarem. Pois é a engenharia de sistemas. Mas quem são essas pessoas? Todas elas são formadas em engenharia de sistemas na UFMG. A primeira é a Bruna Queiroz, que atua como assistente técnica na Embraer. Para ela, o diferencial em engenharia de sistemas é ter a visão sistêmica para os processos técnicos de engenharia e garantir que os sistemas complexos tenham uma rastreabilidade em todo o ciclo de vida. Além do olhar sistêmico, trabalhar integrando com todas as engenharias e outras partes da empresa fazem parte do diferencial. A segunda é a Gabriela Tolentino, que atua como engenheira de games. Em sua opinião, o diferencial em engenharia de sistemas foi a amplitude de contextos de engenharia que o curso ofereceu, fazendo com que ela seja mais flexível e mais preparada para o mercado de trabalho. Além das humanidades ofertadas no curso que proporcionaram o desenvolvimento de soft skills importantes, como comunicação e empatia. Como exemplo, ela citou que seu trabalho como desenvolvimento de software é mais orientado a valor de entrega do que necessariamente tecnologias envolvidas. Para isso, é necessário comunicar com diversas partes para que o valor de negócio de fato seja entregue. A terceira e última é a Maísa Cota, que atua como gerente de produto. Para ela, os diferenciais em engenharia de sistemas são os conhecimentos específicos em áreas tecnológicas complexas, que em seu âmbito de atuação faz com que ela possa comunicar com diversos setores da empresa, o que outras pessoas com o seu mesmo cargo não possuem, além da visão sistêmica do todo que a engenharia de sistemas proporciona. Mas como uma única engenharia poderia se envolver com diferenciais relevantes em áreas tão opostas? Pois bem, antes de responder essa pergunta, é necessário explicar o que é um sistema e o que é um sistema complexo. Pois bem, um sistema é um conjunto de elementos que interagem entre si e possui um propósito. Tomemos como exemplo o carro, que agrega uma série de elementos como motor, transmissão, rodas, que ao trabalhar em conjunto atendem ao propósito do carro,
quer nos levar de um lugar ao outro. Com o avanço da tecnologia, há uma tendência ao aumento da complexidade dos sistemas, tendo em vista que busca-se o aumento da qualidade dos produtos, a redução de sua pegada ambiental, entre outros propósitos que exigem a adição de novos sistemas e a readequação dos sistemas já existentes. E a partir disso, entramos no conceito de sistemas complexos, que envolve uma série de elementos interagindo em vários níveis diferentes, com novos padrões de organização. Temos também a interconectividade entre esses sistemas, que envolve uma rede de conexões, e, finalmente, a não linearidade entre esses elementos, sendo esses capazes de mudar ou inverter completamente os seus regimes em breves períodos de tempo. Enfim, nós já temos uma noção de algumas possíveis funções e responsabilidades exercidas pelos engenheiros de sistemas. Nós já entendemos como eles poderiam se diferenciar dos demais colegas e também já criamos uma noção do que são sistemas e sistemas complexos. Afinal, como o engenheiro de sistemas se posiciona perante a isso e quais ferramentas ele usa em seu trabalho? Tentando ilustrar para fins didáticos, consideremos um software utilizado em larga escala pelos engenheiros. Imagine duas pessoas, cada uma criando uma parte de um projeto, ambas utilizando o software MATLAB para desenvolver a sua parte específica. E então ocorre um conflito. A primeira diz que a parte dela não deve mudar, já que os dados são muito promissores. A segunda também diz o mesmo, e nenhuma delas vai ceder, ainda que ambas as partes precisem interagir perfeitamente uma com a outra. E é compreensível, já que os dados delas mostram que a parte individual delas é ótima. O problema é que quando integrado a outras partes, o equilíbrio de um projeto é modificado e o que antes era ideal, agora já não é mais. Com a participação do engenheiro de sistemas, haveria uma terceira pessoa, também utilizando o mesmo recurso das anteriores, porém não projetando uma parte específica, e sim a união das partes anteriores, sob a perspectiva mais holística possível, observando como a integração entre elas se comporta. Percebeu como este profissional já geraria um grande valor em um projeto relativamente pequeno? O tempo gasto foi ligeiramente o mesmo, mas a eficiência final em vários âmbitos do projeto seria muito mais garantida e promissora. Agora, imagine a integração de um sistema com muito mais do que duas partes, por exemplo, um sistema complexo. Apenas as ferramentas comuns não atenderiam mais, e serão necessárias versões mais especializadas delas, bem como conhecimentos aprimorados de outras áreas, habilidades e preparo mais específicos, tudo sempre focando nas integrações das partes envolvidas, o que urge por um profissional inteiramente dedicado a isso, que é o caso do engenheiro ou engenheiro de sistemas. Assim, entendemos também o porquê de este terceiro profissional ser colocado na posição de mediador, entre outros envolvidos no projeto, muitas vezes recebendo um cargo mais alto, já que a sua palavra precisa ser considerada para melhor resultado. E você pode estar se perguntando, como um engenheiro de sistemas se prepara para isso tudo? É muito amplo, não parece muito viável. Pensando nessa questão, nós perguntamos às nossas entrevistadas sobre quais matérias do curso mais ajudam em suas funções hoje. Dentre todas as respostas, as matérias mais citadas foram as matérias de computação, que envolve programação e engenharia de software e são fundamentais para a compreensão e desenvolvimento de códigos, e matérias de laboratório e desenvolvimento de projetos, que aplicam os conceitos adquiridos no curso e ajudam a desenvolver a visão do todo e a entender melhor as etapas do desenvolvimento de um projeto. Também foram citadas as matérias de otimização, que ajudam a avaliar se algo está em sua melhor forma, e ciência de dados, que ajudam a entender processos como machine learning e a lidar com grandes volumes de dados. Vale ressaltar também a importância do ciclo de humanidades, que são essenciais para a formação do estudante como profissional, auxiliando nas relações interpessoais, no desenvolvimento das soft skills e no trabalho em equipe. Mas até onde toda essa história de visão holística e sistemas pode nos levar? Além das nossas convidadas, podemos usar como exemplo uma das primeiras pessoas formadas em engenharia de sistemas na UFMG, que atualmente integra o principal núcleo de engenharia de sistemas do projeto científico do GMT, o Telescópio Gigante de Magalhães. Quer saber mais? Sabe aquela sonda chamada Perseverance, enviada pela NASA em conjunto com os Emirados Árabes, que acabou de chegar em Marte? Um dos principais pesquisadores responsáveis, o qual lidera o projeto do veículo, se chama Ivair Gontijo, é formado em física pelo UFMG e, após várias especializações e uma longa jornada, hoje ocupa o cargo de engenheiro de sistemas no Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL, da NASA, lidando com missões espaciais similares com frequência. Esse último exemplo, inclusive, nos mostra que há mais de um caminho para a engenharia de sistemas, ao mesmo tempo em que comprova a grande oportunidade que é estudar no primeiro curso do Brasil, aqui na UFMG. E aí, agora já dá para arriscar na definição? Se não for o caso, estaremos disponíveis para quaisquer dúvidas.